Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar a leitura desse livro fantástico, Paulo e Estevão, com tantas lições incríveis tiradas dessa história verídica da vida do apóstolo Paulo, desde o tempo ali de 34. Ela começa ambientada, a história começa ambientada em 34 depois de Cristo, um ano depois da passagem de Jesus Cristo, ali na cidade de Corinto, que era para a época como a capital romana na Grécia. E ali eles, sendo muito, os judeus sendo perseguidos, sendo escravizados e sendo espoliados de todos os bens deles pelo Império Romano. E ali tinha uma pessoa que representava o imperador, o Licínio. Ele era realmente cruel com eles e nos capítulos anteriores a gente viu como o Jochebed, que era o pai de Gesiel e Abigail, o Gesiel, que posteriormente vamos ver que é o Estevão, ele então, como é que ele ficou se sentindo tão cruelmente atacado que ele queria de toda forma vingança, e assim ele acabou, depois de ter ido reclamar que estava sendo injustiçado, porque ele achou realmente que eles iriam recompensá-lo por tudo que já tinham tomado dele. Ao contrário, o representante do imperador disse a ele que então ele perderia deveria deixar até a própria propriedade dele, a única coisa que eles ainda tinham, em 3 dias. Aí por isso ele tocou fogo nas terras do Licínio. E aí então no último capítulo nós vimos que eles então estavam ali na prisão, e o Jochebed, o pai, o ancião, ele acabou morrendo de tanto ser açoitado, e o Gesiel, que tinha dito para tentar livrar o pai, ele disse que o culpado pelo incêndio tinha sido ele, porém isso não livrou o pai dele, ao contrário, fez com que os dois então fossem condenados daquela forma. O pai não resistiu, morreu, e ele foi condenado à prisão perpétua. Para onde ele foi, ele não poderia sair, de acordo com o que eles dizem aqui. Quem fosse para lá estava perdido. E aí, como a Abigail, ela começou um canto quando o pai dele morreu, a pedido de Gesiel. Isso afetou todo mundo que estava ali, todo mundo ficou tocado por esse canto muito bonito que ela fazia. E aí esse Licínio, o representante do verdugo deles, representante do imperador, mandou que ela fosse liberta. E aí o capítulo anterior termina então quando ela consegue chegar à casa de Zacarias e Ruth, que são 2 pessoas que tinham acabado de perder o filho da mesma forma, pela crueldade das pessoas do poder. E então eles estavam deixando essa cidade, e eles disseram a ela que ela poderia ser considerada como filha deles e que em 2 semanas eles partiriam e ela viria com eles. Foi assim que terminou o capítulo anterior. Vamos ver então como é que vai se passar nesse capítulo, que é o 3º, que se chama Em Jerusalém. Depois de contemplar angustiadamente o cadáver paterno, o jovem hebreu acompanhou a irmã de olhar ansioso até a porta de acesso a um dos vastos corredores da prisão. Jamais experimentara tão profunda emoção. Ao cérebro atormentado acudiam-lhe os conselhos maternos quando asseverava que a criatura, acima de tudo, devia amar a Deus. Jamais conhecera lágrimas tão amargas como aquelas que lhe fluíam em torrentes do coração dilacerado. Como reaver a coragem e reorganizar o caminho? Desejou num relance romper as algemas, aproximar-se do pai inanimado, afagar-lhe os cabelos brancos e simultaneamente abrir todas as portas, correr no encalço de Abigail, tomá-la nos braços para nunca mais se apartarem nas estradas da vida. Debalde se estorceu no tronco do martírio, porque em retribuição aos esforços, somente o sangue manava mais copioso das feridas abertas. Singultos dolorosos abalavam-lhe o peito, a cuja altura a túnica se fizera em rubros frangalhos. Abismado em si mesmo, finalmente foi recolhido a uma cela úmida, onde por 30 dias mergulhou o pensamento em profundas cogitações.
Ao fim de um mês, as feridas estavam cicatrizadas e um dos prepostos de Licínio julgou chegado o momento de o encaminhar a uma das galeras do tráfico comercial, onde se encontrava o questor, interessado em assuntos lucrativos. O moço hebreu perdera o viço róseo das faces e o tom ingênuo da fisionomia carinhosa e alegre. A rude experiência dera-lhe uma expressão dolorosa e sombria. Vagava ali no semblante indefinível tristeza e na fronte apontavam rugas precoces, nunciativas de velhice prematura. Nos olhos, porém, a mesma serenidade doce, oriunda da íntima confiança em Deus. Como os outros descendentes da raça dele, sofrera o sacrifício pungente, todavia guardara a fé, como a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. O autor dos Provérbios recomendara como imprescindível a serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana, porque dela procedem as fontes mais puras da existência e Gesiel guardara o coração. Órfão de pai e mãe, cativo de verdugos cruéis, saberia conservar o tesouro da esperança e procuraria a irmã até aos confins do mundo, se um dia conseguisse de novo o beijo da liberdade na fronte escravizada. E aqui, gente, quando ele fala em fé, ele diz, como outros descendentes da raça dele sofreram o sacrifício pungente, todavia guardaram a fé. Eu me lembro de uma frase que eu vi hoje em um vídeo, que eu não lembro qual foi o vídeo, mas que era assim: alimente a fé e deixe o medo morrer de fome. E aí, como nós vimos nesses livros outros que a gente tem feito, que estamos fazendo lá, o Quem Mexeu no Meu Queijo, e no livro do Earl Nightingale, O Estranho Segredo, que ele fala que uma das coisas que mais nos afasta de Deus, mais nos afasta do caminho da abundância em todos os setores, é o medo e a dúvida. Então eu achei interessante tá trazendo essa lembrança. Seguido de perto por sentinelas impiedosas, qual se for um vagabundo vulgar, cruzou as ruas de Corinto até o porto, onde o internaram no porão infecto de uma galera adornada com o símbolo das águias dominadoras. Reduzido à mísera condição de condenado a trabalhos perpétuos, enfrentou a nova situação cheio de confiança e humildade. Foi com admiração que o feitor Licipo anotou-lhe a boa conduta e o esforço nobre e generoso. Habituado a lidar com maus feitores e criaturas sem escrúpulo, que não raro requeriam a disciplina do chicote, surpreendeu-se ao reconhecer no moço hebreu a disposição sincera de quem se entregava ao sacrifício sem rebeldias e sem baixeza. Manejando os remos pesados com absoluta serenidade, como quem se dava a uma tarefa habitual, sentiu o suor abundante inundar-lhe a face juvenil, relembrando comovido os dias laboriosos da sua charrua amiga. Charrua eu acredito que deva ser... não vou nem arriscar aqui, gente, esse capítulo eu não li anteriormente, tá bom? Em breve, o feitor reconhecia nele um servo digno de estima e consideração que soubera impor-se aos próprios companheiros com o prestígio da natural bondade que se lhe transbordava da alma. Ai de nós! Exclamou um colega desalentado. São raros os que resistem a estes remos malditos por mais de 4 meses. Mas todo o serviço é de Deus, amigo, respondeu Gesiel, altamente inspirado. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador trabalhando nas obras dele. E olha aqui, ele trazendo aqui o testemunho daquilo que nós já vimos em livros anteriores também, quando dizem que o trabalho é tudo,
que o trabalho é a maior dádiva que Deus nos deu, ainda que nós estejamos trabalhando por nada, estejamos trabalhando como escravos, como Ele está, como castigo. O trabalho, na verdade, não é o castigo. A condição que ele esteja, o trabalho pode até ser, uma bênção, nunca um castigo. E porque então, não, se ele for bem feito, se ele for feito com amor, como ele está mostrando aqui. Para todas as complicações da nova modalidade da existência dele, tinha uma fórmula conciliatória, harmonizando os ânimos mais exaltados. O feitor surpreendia-se com a delicadeza do trato dele e capacidade de trabalho, que se aliavam aos mais altos valores da educação religiosa recebida no lar. No bojo escuro da embarcação, a firmeza de fé dele não se modificara. Dividiu o tempo entre os labores rudes e as sagradas meditações. A todos os pensamentos sobrelevava a saudade do ninho familiar, com a esperança de rever a irmã algum dia, por mais que se lhe ditasse o cativeiro. E aqui ele dividiu o tempo dele com o trabalho e as meditações. E aí eu li também em um livro que eu não me lembro o nome agora, que a meditação transforma os tolos em sábios. É uma pena que os tolos não meditem. De Corinto, a grande embarcação aproara em Cefalônia e Nicópolis, de onde deveria regressar aos portos da linha de Chipre, depois de ligeira passada pela costa da Palestina, consoante o itinerário organizado para aproveitar o tempo seco e tendo em vista que o inverno paralisava toda a navegação. Afeito ao trabalho, não lhe foi difícil adaptar-se à pesada faina da carga e descarga do material transportado, à manobra dos remos implacáveis e à assistência aos poucos passageiros, sempre que lhe requisitavam préstimos sob o olhar vigilante de Lisipo. Voltando de Cefalônia, a galera recebeu um passageiro ilustre. Era o jovem romano Sérgio Paulo, que se dirigia para a cidade de Citium, em comissão de natureza política, com destino ao porto de Nea Pafos, onde alguns amigos o esperavam. O moço patrício se constituiu desde logo entre todos alvo de grandes atenções. Dada a importância do nome, o caráter oficial dele e o caráter da missão a ele cometida, o comandante Sérvio Carbo lhe reservou as melhores acomodações. Sérgio Paulo, entretanto, muito antes de aportarem novamente em Corinto, onde a embarcação deveria permanecer alguns dias em prosseguimento da rota pré-fixada, adoeceu com febre alta, abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. Comentava-se a Sorrelfa que nas cercanias de Cefalônia graçavam uma peste desconhecida. O médico de bordo não conseguiu explicar a enfermidade e os amigos do enfermo começaram a retrair-se com indisfarçável escrúpulo. Ao fim de 3 dias, o jovem romano achava-se quase abandonado. O comandante, preocupado por sua vez com a própria situação e receoso por ele próprio, chamou Lisipo pedindo-lhe que indicasse um escravo dos mais educados e maneirosos, capaz de incumbir-se de toda a assistência ao passageiro ilustre. O feitor designou Gesiel, incontinente, e na mesma tarde o moço hebreu penetrou no camarote do enfermo, com o mesmo espírito de serenidade que costumava testemunhar nas situações mais díspares e arriscadas. Sérgio Paulo tinha o leito em desalinho. Não raro, levantava-se de súbito no auge da febre que o fazia delirar, pronunciando palavras desconexas e agravando com o movimento dos braços as chagas que sangravam em todo o corpo. "Quem és tu?" perguntou o doente em delírio, logo que enxergou a figura silenciosa e humilde do jovem de Corinto. "Chamo-me Gesiel, o escravo que vos vem servir." E a partir daquele momento consagrou-se ao enfermo com todas as reservas da afetividade dele. Com a permissão dos amigos de Sérgio, utilizou todos os recursos de que podia dispor a bordo, imitando a medicação aprendida no lar.
Dias seguidos e longas noites velou a cabeceira do ilustre romano com devotamento e boa vontade. Banhos, essências e pomadas eram manipulados e aplicados com extrema dedicação, como se estivesse a tratar um parente íntimo e muito caro. Nas horas mais críticas da enfermidade dolorosa, falava-lhe de Deus, recitava trechos antigos dos profetas, que trazia de cor, cumulando-o de consolações e carinho fraternal. Sérgio Paulo compreendeu a gravidade do mal que afastara os amigos mais caros e no convívio daqueles dias afeiçoou-se ao enfermeiro humilde e bom. Depois de alguns dias em que Gesiel conquistara plenamente a admiração dele e o reconhecimento pelos atos de inexcedível bondade, o doente entrou em rápida convalescência, com manifestações de geral alegria. E contudo, na véspera de regressar ao porão abafado, o jovem cativo apresentou os primeiros sintomas da moléstia desconhecida que graçava a encefalônia. Após entender-se com alguns subordinados de categoria, o comandante chamou a atenção do patrício, já quase restabelecido, e lhe pediu a aprovação para o projeto de lançar o jovem ao mar. Será preferível envenenar os peixes antes que afrontar o perigo do contágio e arriscar tantas vidas preciosas. Esclarecia Sérvio Carbo com um malicioso sorriso. O patrício refletiu um instante e reclamou a presença de Lisipo, entrando os três a tratar do assunto. Qual a situação do rapaz? Perguntou o romano com interesse. O feitor passou a esclarecer que o jovem hebreu lhe viera com outros homens capturados por Licínio Minúcio por ocasião dos últimos distúrbios da Acaia. Lisipo, que simpatizava extremamente com o moço de Corinto, procurou pintar com fidelidade a correção da conduta dele, as maneiras distintas, a benéfica influência moral que ele exercia sobre os companheiros, muitas vezes desesperados e insubmissos. Depois de longas considerações, Sérgio ponderou com profunda nobreza. Não posso admitir que Gesiel seja tirado ao mar com a minha quiescência. Devo a esse escravo uma dedicação que equivale à minha própria vida. Conheço Licínio e, se necessário, poderei esclarecê-lo mais tarde sobre esta minha atitude. Não duvido que a peste de Cefalônia esteja trabalhando o organismo dele e por isso mesmo é que lhes peço a cooperação necessária a fim de que esse jovem fique liberto para sempre. Mas isso é impossível, exclamou Sérvio relicenciosamente. Por que não? Revidou o romano. Em que dia atingiremos o porto de Jope? Amanhã à noitinha. Pois bem, espero que vocês não se oponham aos meus planos e tão logo alcancemos o porto, levarei Gesiel num bote até as margens, pretextando o ensejo de exercício muscular que preciso recomeçar. Aí então lhe daremos liberdade. É um feito que se me impõe em obediência aos meus princípios. Mas, senhor, obtemperou o comandante indeciso, não aceito quaisquer restrições, mesmo porque Licínio Minúcio é um velho camarada do meu pai. E continuou depois de refletir um momento. Não ias atirar o rapaz ao fundo do mar? Sim, pois faze constar nos teus apontamentos que o escravo Gesiel, atacado de mal desconhecido, contraído em Cefalônia, foi sepultado no mar, antes que a peste contagiasse os tripulantes e passageiros. Para que o rapaz não se comprometa, instruí-lo-ei a respeito, dando-lhe umas tantas ordens terminantes. Além disso, noto-o bastante enfraquecido para resistir com êxito às crises culminantes da moléstia ainda em começo. Quem poderá garantir que ele resistirá? Quem sabe morrerá ao abandono no segundo minuto de liberdade. Coisas da nossa condição humana, não é? Ele acabou de ser salvo pela dedicação do Gesiel e, apesar de não deixá-lo ser jogado no fundo do mar, ele tá dizendo que ao invés de pagar com a mesma moeda, ele era inferior, ele era inferior a ele, a vida dele não valia tanto quanto a dele próprio, então ele diz para consolar o outro que ele ia morrer de qualquer forma, não é?
O comandante e o feitor trocaram um olhar inteligente de implícito acordo mútuo. Depois de longa pausa, Sérvio concordou, dando-se por vencido. Está bem, seja. O moço Patrício estendeu a mão aos dois e murmurou: por esse obséquio ao meu dever de consciência, poderão sempre dispor em mim de um amigo. Daí a instantes, Sérgio acercou-se do jovem, semi-adormecido junto do camarote dele e já tomado da febre em começo de explosão, dirigindo-lhe a palavra com delicadeza e bondade. Gesiel, desejarias voltar à liberdade? Ó Senhor, exclamou o jovem, reanimando o organismo com um raio de esperança. Quero compensar a dedicação que me dispensaste nos longos dias da minha enfermidade. Sou vosso escravo, Senhor, nada me deveis. Ambos falavam o grego e, refletindo subitamente na situação de futuro, Patrício interrogou: sabes o idioma comum da Palestina? Sou filho de israelitas que me ensinaram a língua materna nos mais verdes anos. Então não te será difícil recomeçar a vida nessa província. E medindo as palavras como se temesse alguma surpresa contrária aos projetos dele, acentuou: Gesiel, não ignoras que te encontras enfermo, talvez tão gravemente quanto eu há alguns dias. O comandante, atento à possibilidade de um contágio geral, dada a presença de numerosos homens a bordo, pretendia lançar-te ao mar. Contudo, amanhã de tarde chegaremos a Jope e hei de valer-me dessa circunstância para devolver-te à vida livre. Não desconheces, todavia, que assim procedendo estou a infringir certas determinações importantes que regem os interesses dos meus compatriotas, e é justo pedir-te sigilo do meu feito. Sim, senhor, respondeu o rapaz extremamente abatido, tentando com dificuldade coordenar as ideias. Sei que dentro em pouco a enfermidade assumirá graves proporções, prosseguiu o benfeitor. Dar-te-ei a liberdade, mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida. Entretanto, caso te restabeleças, deverás ser um novo homem, com um nome diferente. Não desejo ser inculpado de traidor dos meus próprios amigos e devo contar com a tua cooperação. Obedecer-vos-ei em tudo, Senhor. Sérgio lançou-lhe um olhar generoso e terminou: tomarei todas as providências. Dar-te-ei algum dinheiro para atenderes às primeiras necessidades e vestirás uma de minhas velhas túnicas, mas tão logo seja possível, vai-te de Jope para o interior da província. O porto está sempre cheio de marinheiros romanos, curiosos e maleficentes. O enfermo fez um gesto de agradecimento enquanto Sérgio se retirava para atender ao chamado de alguns amigos. No dia imediato, à hora esperada, o casario palestinense estava à vista e quando luziam os primeiros astros da noite, pequeno batel aproximava-se de local silencioso das margens, tripulado por 2 homens, cujos vultos se perdiam na sombra. Derradeiras palavras de bom conselho e despedida, e o moço hebreu osculou comovidamente à destra do benfeitor, que voltou à galera apressado, de consciência tranquila. Mas não dera os primeiros passos, Gesiel sentou-se premido pelas dores gerais que lhe tomavam todo o corpo e pelo abatimento natural, consequente à febre que o consumia. Ideias confusas dançavam-lhe no cérebro. Queria pensar na aventura da libertação, desejava fixar a imagem da irmã que haveria de procurar no primeiro ensejo, mas estranho torpor infirmava-lhe as faculdades, acarretando-lhe sonolência invencível. Olhou indiferente às estrelas que povoavam a noite refrescada pelas brisas marinhas. Reparou que havia movimento nas casas próximas, mas deixou-se ficar inerte no matagal a que se recolhera junto da praia. Pesadelos estranhos dominaram-lhe o repouso físico, enquanto o vento lhe acariciava a fronte febril. De madrugada acordou ao contato de mãos desconhecidas que lhe revistavam atrevidamente os bolsos da túnica. Abrindo os olhos, estremunhado, notou que os primeiros clarões da alvorada listravam os horizontes.
Um homem de fisionomia sagaz inclinava-se para ele, procurando alguma coisa com ansiedade que o moço hebreu adivinhou de ponto, convencido de haver topado um desses malfeitores comuns, ávidos da bolsa alheia. Estremeceu e fez um movimento involuntário, observando que o assaltante inesperado alçara a mão direita, empunhando o instrumento na iminência de exterminar-lhe a vida. Não me mates, amigo, balbuciou com voz trêmula. A essas palavras ditas comovedoramente, o meliante susteve o golpe homicida. Dar-vos-ei todo o dinheiro que possuo, rematou o rapaz com tristeza. E vasculhando a algibeira em que guardara o escasso dinheiro que lhe dera o patrício, tudo entregou ao desconhecido, cujos olhos fulguraram de cobiça e prazer. Num relance, aquela fisionomia contrafeita transformava-se no semblante risonho de quem deseja aliviar e socorrer. Oh, sois excessivamente generoso, murmurara, apossando-se da bolsa recheada. O dinheiro é sempre bom, disse Gesiel, quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. O interlocutor fingiu não perceber o alcance filosófico daquelas palavras e disse: Vossa bondade, entretanto, dispensa o concurso de quaisquer elementos estranhos para a conquista de bons amigos. Eu, por exemplo, dirigia-me agora para o meu trabalho no porto, mas experimentei tanta simpatia pela vossa situação que aqui estou para quanto vos preste. Vosso nome? Irineu de Crotona, para vos servir, respondeu o interpelado, visivelmente satisfeito com o dinheiro que lhe refertava o bolso. Meu amigo, exclamou o rapaz extremamente enfraquecido, estou enfermo e não conheço esta cidade, de modo a tomar qualquer resolução. Podereis indicar-me algum albergue ou alguém que me possa prestar a caridade de um asilo? Irineu esboçou uma face de fingida piedade e respondeu: Pesa-me nada a ter para colocar à disposição de vossas necessidades, e também não sei onde possa existir um abrigo adequado para receber-vos como se faz preciso. A verdade é que, para a prática do mal, todos estão prontos, mas para fazer o bem. Depois, concentrando-se por momentos, acrescentou: agora me lembro, conheço umas pessoas que vos podem auxiliar, são os homens do caminho. Mais algumas palavras e Irineu prontificou-se a conduzi-lo ao conhecido mais próximo, amparando-lhe o corpo enfermo e vacilante. O sol caricioso da manhã começava a despertar a natureza com os raios quentes e confortadores dele. Feita a reduzida caminhada por um atalho agreste, sustido pelo meliante arvorado em benfeitor, Gesiel parava à porta de uma casa de aparência humilde. Irineu entrou e de lá regressou com um homem idoso, de semblante agradável, que estendeu a mão cordialmente ao moço hebreu, dizendo: De onde vens, irmão? O rapaz admirou-se de tanta afabilidade e delicadeza no homem a quem via pela primeira vez. Por que lhe dava o título familiar, reservado ao círculo mais íntimo dos que nasciam sob o mesmo teto? Por que me chamais irmãos, se não me conheceis? Interrogou comovido. Mas o interpelado, renovando o sorriso generoso, acrescentava: somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Gesiel não compreendeu quem seria aquele Jesus. O novo Deus para os que desconheciam a lei? Reconhecendo que a enfermidade não lhe dava ensanchas a cogitações religiosas ou filosóficas, respondeu simplesmente: Deus vos recompense pela generosidade da acolhida. Venho de Cefalônia, tendo adoecido gravemente em viagem, e assim, e que neste estado recorro à vossa caridade. Então, os homens do caminho era como eles eram primitivamente, os que o cristianismo era primitivamente conhecido. A nota de Emmanuel aqui diz: homens do caminho, primitiva designação do cristianismo. Efraim, disse Irineu, dirigindo-se ao dono da casa: nosso amigo tem febre e o estado geral dele requer cuidados.
Você que é um dos bons homens do caminho, há de acolhê-lo com o coração dedicado aos que sofrem. Efraim aproximou-se mais do jovem enfermo e observou. Não é o primeiro doente de Cefalônia que o Cristo envia à minha porta. Ainda anteontem, outro aqui surgiu com o corpo crivado de feridas de mau caráter. Aliás, conhecendo a gravidade do caso, pretendo logo à tarde levá-lo para Jerusalém. Mas é necessário ir tão longe? Perguntou Irineu com certo espanto. Somente lá temos maior número de cooperadores, esclareceu com humildade. Ouvindo o que diziam e considerando a necessidade de ausentar-se do porto em obediência às recomendações do patrício que se lhe mostrara tão amigo, restituindo-o à liberdade, Gesiel dirigiu-se a Efraim num apelo humilde e triste. Por quem sois? Levai-me para Jerusalém convosco, por piedade. O interpelado, evidenciando natural bondade, anuiu sem maior estranheza. Irás comigo. Abandonado por Irineu aos cuidados de Efraim, o doente recebeu carinhos de um verdadeiro amigo. Não fosse a febre, e teria travado com o irmão um conhecimento mais íntimo, procurando conhecer minuciosamente os nobres princípios que o levaram a estender-lhe a mão protetora. Contudo, mal conseguiu manter-se de pensamento vigilante sobre si mesmo, a fim de elucidar as suas interrogações carinhosas, medicando-se convenientemente. Ao crepúsculo, aproveitando a frescura da noite, uma carroça cuidadosamente velada por um toldo de pano barato saía de Jope com destino a Jerusalém. Caminhando cuidadosamente para não esfalfar a pobre Alimária, Efraim transportava os dois enfermos à cidade próxima, buscando os recursos indispensáveis. Descansando aqui e ali, somente na manhã seguinte o veículo parou à porta de um casarão de grandes proporções, aliás, paupérrimo na feição exterior dele. Um rapaz de semblante alegre veio atender ao recém-vindo, que o interpelou com intimidade. Urias, poderá dizer-me se Simão Pedro está? Está sim. Poderá chamar-me meu nome? Vou já. Acompanhado de Tiago, irmão de Levi, Simão apareceu e recebeu o visitante com efusivas demonstrações de carinho. Efraim esclareceu o motivo da presença dele. Dois desamparados do mundo requeriam auxílio urgente. Mas é quase impossível, atalhou Tiago. Estamos com 49 doentes acamados. Pedro esboçou um sorriso generoso e obtemperou. Ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo nos eximíssemos desse ou daquele dever que exorbitasse a esfera das obrigações inadiáveis de cada dia, junto da família cuja organização vem de Deus. Mas agora o Mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os filhos dele no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. E aqui a gente vê que nós estamos então encontrando aí os apóstolos, aqueles que seguiram Jesus Cristo, aqueles que trabalharam, que faziam parte da equipe de Jesus Cristo enquanto ele estava na Terra. E aqui a gente relembra que isso está acontecendo no ano de 34, um ano depois que Jesus Cristo voltou para a pátria espiritual. E o bondoso apóstolo adiantou-se para acolher os dois infelizes. Desde que viera do Tiberíades para Jerusalém, Simão transformara-se em célula central de grande movimento humanitarista. Os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal, ao lado dos mais infortunados da sorte. Jesus renovara, com exemplos divinos, todo o sistema de pregação da virtude. Chamando a si os aflitos e os enfermos, inaugurara no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. As primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos ao influxo amoroso das lições do Mestre. Era por esse motivo que a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperança. Eram velhos a exibirem úlceras asquerosas, procedentes de Cesareia.
loucos que chegavam das regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio, crianças paralíticas da Idumeia, nos braços maternais, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. E aqui então eu concluo esse capítulo aqui, concluo esse vídeo aqui, porque o capítulo não terminou, esse eu vou fazer em dois, porque é um capítulo bem longo. E então a gente termina aqui quando finalmente ele já conseguiu a liberdade dele, mas pegou a doença daquela pessoa a quem ele socorreu no navio, fazendo a travessia, e agora então ele chegou ali na casa do caminho, onde estão os apóstolos de Jesus Cristo, que recebem as pessoas com todas as doenças que ele já mostrou aqui. E então eu espero encontrar vocês para o próximo vídeo, para a gente ver como é que vai terminar esse capítulo então, que é o capítulo que é intitulado Jerusalém, tá bom? Em Jerusalém, que é para onde Gesiel foi, aonde ele vai ter que então vai ser agora chamado de Estevão. Vamos ver então depois como é que continua. Muito obrigado por vocês terem vindo comigo até aqui, até o próximo vídeo.